Crianças, jovens e drogas. Esse foi o tema central do 7º Seminário Nacional do Mestrado Profissional Adolescente em Conflito com a Lei, que movimentou o Campus Marte. Nós vamos abordar a história, na verdade, a construção histórica da política de atenção às crianças em situação de rua, adolescentes, mas agora com recorte mais no adolescente em conflito com a lei. E essa polêmica que hoje está deslocada para a internação compulsória de um problema que é histórico. O crack está em São Paulo pelo menos desde o começo da década de 90, né? Agora se alastra. A gente tem aí um recuo, na verdade, ou um não investimento nas políticas de uma forma integrada, e hoje a gente tem a internação compulsória como se fosse uma solução. E, na verdade, o que nós vamos debater aqui são possibilidades para a gente avançar, inclusive. Pensar em novos arranjos, novas questões, formação de profissionais, até porque aqui é um mestrado profissional, a gente tem que produzir novas tecnologias, porque é um problema que também evolui, cresce numa margem que nós da academia também não acompanhamos, então a gente precisa discutir com vários especialistas e botar a cabeça para quebrar, para ver se a gente consegue pelo menos atender já essa demanda histórica e impedir que novos números crescentes comecem a engordar mais ainda essas estatísticas. O tema é essa situação que está aí na nossa realidade social. É a questão das crianças em situação de rua, com o uso abusivo de drogas e a discussão sobre a internação compulsória. Eu vou explicar um pouco as repercussões em termos de saúde, do que acontece quando uma criança ela cresce num ambiente vulnerável, e especialmente no contexto de rua e com o uso de droga. Porque eu acho que olhar do ponto de vista também de saúde, né? Então hoje já foi falado da questão do lado social, das escolhas, mas eu acho importante dar subsídio para esse debate, trazer o lado da saúde. O que acontece com uma criança que cresce nesse contexto? Será que ela realmente tem as habilidades necessárias para poder escolher o que é melhor para ela, o que não é? E os limites da atuação da saúde com relação à criança e adolescência. O que a gente pode perceber é que o crack cresce na periferia. Nós não temos só a Cracolândia da Luz, nós temos outras Cracolândias. E quando você tem um recuo do Estado, você acaba tendo, de uma certa forma, um avanço mesmo tanto do crime quanto da droga, né? E a gente tem também famílias que estão numa situação de pauperização, falta de acesso às políticas, e isso vai se formando como se fosse uma grande bola de neve que acabou estourando no crack, né? O crack é uma droga que acaba revelando um perfil hoje diferenciado. Nem todo craqueiro é igual, nem todo usuário de crack é igual, são várias as circunstâncias, mas é uma droga que, pela dimensão da evolução dela, ela nos sinaliza algumas falências sociais graves. Eu costumo dizer o seguinte: eu cuido das crianças e do adolescente, não da droga. A droga, o crack é mais uma substância. Em São Paulo o crack já existe há muito tempo. O crack está em São Paulo desde a década de 90, né? Então a gente já tem alguma experiência. Felizmente, por incrível que pareça, as crianças em situação de rua já sabem que elas não podem usar crack. Então o problema do crack ele vem atingindo adulto jovem. Você tem vários fatores, desde a parte genética, né, a predisposição genética, quanto o contexto de estimulação dessa criança, que faz com que tenha uma série de alterações no desenvolvimento que a colocam em muito maior vulnerabilidade e risco para o desenvolvimento de vários comportamentos de risco, dentre eles o uso de droga ou outros quadros psiquiátricos. A sociedade brasileira é responsável por essa situação. Ela é do ponto de vista enquanto pessoa, individualmente, mas ela também é do ponto de vista enquanto coletividade. Então acho que é nesse caminho que o nosso debate vai. O que é direito, o que é cidadania, o que é justiça e como que nós podemos então internalizar na sociedade brasileira práticas diferenciadas daquelas que nós já usamos em outros tempos.